E eu coloquei observação, se houver testemunhas, o prazo de instrução terminará com os depoimentos. Nós precisamos ter uma compreensão de quando a instrução vai terminar. Se nós tivermos uma testemunha a ser ouvida, depois do testemunho, nós consideramos que a fase de instrução se encerrou. Se não for necessária nenhuma produção de outra prova ou oitiva de uma testemunha, nós vamos considerar que a instrução encerrou naquele momento em que se constatou que não é necessária mais uma dilação probatória, uma produção de provas. E a partir dessa data, que a comissão constata que a fase de instrução está encerrada, começa a contar o prazo dos 3 dias para que a comissão julgue. Então, pessoal, esses 3 dias para julgar é do término da instrução. Por que eu estou enfatizando isso? Porque isso não está escrito lá na resolução. Mas é uma compreensão lógica dos próprios dispositivos que ali estão. Se a própria resolução fala de uma etapa de instrução, prevê uma etapa de instrução em que há a possibilidade de se ouvir uma testemunha, por óbvio, o prazo para julgamento começa a contar a partir do momento que a instrução se encerra. E eu destaquei ali também, em relação ao julgamento, os artigos 46 e 47. Por quê? Porque, como eu disse ontem, o calendário eleitoral ele tem as datas dos atos do processo eleitoral. O calendário eleitoral está dizendo quando vai acontecer, mas ele não está dizendo como vai acontecer. Por isso que é importante nós sempre lermos o calendário eleitoral vinculado à expressa previsão daquele ato no regulamento eleitoral. Por quê? Porque lá nos artigos 46 e 47 tem a forma como as denúncias devem ser apreciadas, julgadas. O artigo 46 fala o que pode acontecer se a denúncia for procedente. E o 47 diz o que pode acontecer se a denúncia for improcedente. Se a denúncia for improcedente, arquivamento. Agora, no 46, e se a denúncia for procedente? A comissão pode determinar a regularização, a correção do problema. Ou pode ser um vício que leve à cassação da chapa. Pode ser um problema mais sério que a comissão decida, olha, a chapa está cassada. Quais são as consequências disso? De cassação da chapa? Vai depender do momento em que a chapa for cassada. Antes disso, com a decisão da CEUF, seja por determinar a regularização ou cassar a chapa, caberá recurso dessa decisão. E se houver recurso, a parte recorrida tem que ser notificada para apresentar contrarrazões. Inclusive, ali... Passa para o próximo slide, por favor, Vi. Essa fase recursal está aí. Interposição de recurso, notificação dos recursos, apresentação de contrarrazões. Nós fizemos um destaque ali, porque na resolução não apareceu, não foi ali consignado a fase de contrarrazões. Mas nós colocamos aqui no procedimento, porque, por óbvio, tem que ter contrarrazões. Se uma parte recorre, a parte recorrida tem o direito de se manifestar sobre o recurso. Isso já é uma decisão, isso já foi deliberado pela SEM, e mesmo não havendo essa previsão lá no calendário eleitoral, vão ser abertas, devem ser abertas essas duas fases de notificação do recorrido para apresentar contrarrazões. Apresentadas as contrarrazões ou não, o recurso vem para a SEM, e a SEM julga e a gente vai ter o resultado definitivo. Agora, voltando àquele ponto de como a SEM, como a CE, a Comissão Eleitoral, deve apreciar essa denúncia.
em caso de julgá-la procedente. Isso está no artigo 46. A CE vai determinar, ela pode determinar a correção do problema que foi denunciado e, num caso extremo, até determinar a cassação da chapa. E a própria resolução regula os efeitos da cassação da chapa, se eventualmente a decisão for posterior ao resultado das eleições. Lembrando que as denúncias elas podem ser apresentadas até o dia 31, dia das eleições, e essa denúncia ela pode tramitar para além das eleições. A denúncia pode ter uma decisão, inclusive, após a divulgação definitiva do resultado das eleições, diplomação, posse. Como acontece recentemente, nós tivemos um julgamento no TSE e poderia ter um efeito anos depois do resultado e até da posse, né, daquele que foi eleito. Então, isso pode acontecer também como resultado de julgamento de uma denúncia. Se for anterior às eleições, determina a correção, sob pena de a chapa ser cassada e não participar, inclusive, das eleições. Se for após as eleições, e o resultado pode ser a cassação da chapa, a anulação de todos os votos que aquela chapa recebeu. Daí vai ser feita uma recontagem dos votos, e essa recontagem vai ser feita de forma proporcional, e a outra chapa ou outras chapas que vão ser declaradas vencedoras. Agora, a resolução fala também que se decorrente dessa cassação da chapa, mais da metade dos votos forem anulados, a gente não pode dizer que houve uma manifestação da maioria. O que acontece? As eleições elas vão ser anuladas e novas eleições vão ser convocadas. Tudo isso, pessoal, está na resolução, está no artigo 46, no artigo 47, quando a gente diz, quando a gente fala sobre denúncias. E, mais uma vez, importante compreender todo esse procedimento para que se saiba previamente como deve ser essa manifestação. Bom, a gente vai passar agora para a apresentação do... só lembrando, tanto impugnação quanto denúncia, elas vão ser feitas pelo CIEM, pelo sistema. Vai ter um módulo lá, né, com todas as possibilidades. Vai poder ser feita uma denúncia por qualquer um da sociedade, por qualquer cidadão. A denúncia poderá ser feita também por um profissional que eventualmente tenha... Eventualmente não, o profissional ele tem registro, né? tem acesso ao sistema. Vai poder ser feita uma denúncia por acesso ao sistema, mas tudo isso eu vou pedir para a minha colega Flávia apresentar no módulo, diretamente no módulo, para todas as senhoras e senhores perceberem como vai ser essa dinâmica no próprio sistema. Então, é isso. Obrigado, pessoal. Vou passar para a Flávia. Só complementando um detalhe na exposição do doutor Eduardo, quando se fala em denúncia em relação a determinados fatos, há que se entender a denúncia é fundamentada em fatos intra-sistema do CAL e extra-sistema do CAL. A denúncia pode ser em função de uma ação civil, criminal que esteja tramitando. Então, aquela fé pública que ele se referiu, em que o candidato informa que nada há contra a sua pessoa, nós estamos acreditando também nessa extensão do alcance do trabalho. Se ele tem alguma pendência, ele pode citá-la. Você pode ter alguma incorreção em área civil pública, não é? Que não seja relevante dentro do processo de julgamento. Então, tem que ter atenção em relação a esse detalhe. Quando um colega estiver subordinado a alguma penalidade ou
julgamento na comissão de ética do processo, há que se ver os dois casos. Se o processo está em trânsito, ainda aguardando, certo? Em que ele não incide como impedimento. Só os processos em que transitou e que esteja respondendo na penalidade. Na eleição passada, houve uma denúncia numa chapa, num estado, em que o candidato teve uma penalidade no sistema do CAL, na comissão de ética, só que já tinha encerrado o prazo da penalidade. Ou seja, aquela punição e aquela incorreção em que o colega caiu, ela já não contava mais para efeito de impugnação e denúncia. Era esse esclarecimento. O segundo esclarecimento, dentro do processo da fala, é aquilo que nós voltamos no primeiro ponto, desde a eleição passada, são as 3 datas fundamentais do processo eleitoral. Essa sequência dos processos de razões, contra-razões e contra-razões que se faça, ela tem que estar vinculada a esse processo, a essas 3 datas que são fundamentais dentro do processo. Qualquer que seja o tamanho do problema que tiver, eles têm que estar apreciados e concluídos naquelas datas estabelecidas. Ok? Há o caso em que eu entendo que a SEM, nessa fase, como na eleição passada, nós tivemos a reunião extraordinária de 2 dias, só no julgamento de denúncias e impugnações que chegaram à SEM. Vocês também têm o mesmo mecanismo. Havendo a urgência do processo de tramitação, chama a reunião extraordinária da comissão para apreciação rápida do problema. Terceiro fator aí, como ficou bem lembrado, uma denúncia, ela pode partir fora do sistema. Qualquer cidadão dentro de um processo eleitoral de qualquer entidade, principalmente uma instituição de caráter público, não precisa ser arquiteto para denunciar. Já entendam isso. Pode ser até do CREA. Teve um outro aspecto quanto ao acesso dentro do processo de você entrar no sistema eleitoral, né, para poder formular e formatar. Esses procedimentos, normalmente, eles incidem em divulgações extra-sistema. Infelizmente, isso acontece. O denunciante, normalmente, ele conversa com um monte de gente sobre o que ele está fazendo. Isso é uma variável que nós temos dentro da categoria de classe. Então, isso deve ter sempre o cuidado de formatar o trâmite dentro do sistema como está aberto dentro da categoria. São essas 3 observações para complementar. Flávia. Bom dia a todos. Agora a gente vai falar, então, partir para parte prática, né? Depois da fundamentação, excelente fundamentação do doutor Eduardo. E aí, como é que vai ficar esse fluxo, esse rito no sistema? A gente vai estar apresentando, fez uma simulação referente a denúncias, né? Por que que o rito de impugnação em denúncias é igual, o que muda são os prazos, né? Impugnação, conforme o doutor Eduardo já falou muito bem, tem os prazos fixos, e denúncia pode ser a qualquer momento até o dia da eleição. Então, a simulação que a gente fez no sistema foi referente a uma denúncia, mas o rito é o mesmo, né? Então, as páginas do sistema serão os mesmos, né? Só vai mudar, em vez de denúncia, vai estar lá impugnação. Então, inicialmente, a gente vai estar falando sobre como o profissional pode fazer a denúncia, e, posteriormente, eu vou mostrar para vocês como vocês, como comissão, né, CEUF, o que vocês vão conseguir visualizar, como vocês vão conseguir acompanhar isso. Essa é a página inicial, né? Então, o profissional faz o login, e aí tem uma observação bem importante, que o Amica comentou, qualquer cidadão pode fazer a denúncia ou impugnação, então, não necessariamente ele precisa ter um login, ele precisa ser profissional, né? Então, se ele não for profissional, automaticamente ele não tem um login no SICAL profissional. Então, ele pode sim fazer a sua denúncia e impugnação através dos links. Deixa eu só.
Bom, através desses links, então, quando for abrir o sistema, já vai remeter a essa página, que terão esses 2 links aqui embaixo, que é abra a sua denúncia ou impugnação. E aí, a impugnação tem o prazo, né? Então, quando o prazo estiver encerrado, vai ter um aviso aqui de prazo encerrado, e a denúncia vai estar aberta até o dia 31, para qualquer um que quiser fazer a denúncia. E o profissional que quiser fazer a denúncia e impugnação, a orientação é que ele faça logando, acessando o SICAL profissional, até para que ele possa acompanhar de uma forma assertiva o fluxo, o rito do processo. Bom, essa é a página, né, que, clicando lá inicialmente, né, na denúncia, que seria aqui. Então, se o cidadão quiser fazer a denúncia sem logar, há a possibilidade. Qual é a diferença? Ele vai ter que registrar o CPF, o nome e o e-mail. Então, ele não logou, então ele tem que registrar as informações dele. Se ele estiver logado, automaticamente o sistema reconhece os dados dele, e esses 3 campos aqui já são preenchidos automáticos, ele não precisa preencher manualmente. E aí a denúncia ela pode ser chapa, membro da comissão ou outros. Então, ele vai flagar uma dessas opções, vai colocar o assunto, tem a possibilidade de anexar documento ou não, registrar a denúncia e enviá-la. Então, o acesso a essa tela não precisa estar logado no ambiente, ou seja, qualquer pessoa pode fazer uma denúncia. Feito o cadastro da denúncia, o denunciante receberá um e-mail para acompanhar o processo. Então, concluiu a denúncia, ele recebe um link no e-mail, onde ele poderá acompanhar todo o processo, né? E o profissional? O profissional, essa é a tela. Então, conforme eu já tinha comentado, a diferença é que não tem aqueles 3 campos iniciais ali, CPF, e-mail e nome, já cai no tipo da denúncia, chapa, membros ou outros. Mesma forma, anexa, caso ele queira anexar alguma documentação, registra a denúncia e envia. E aí, para ele acompanhar, ele entra no SICAL profissional dele, normalmente através do módulo, ele entra no sistema eleitoral com os dados do SICAL, né, com o CPF e a senha dele do SICAL profissional para acompanhar a denúncia. Bom, esse é o rito, né? Então, o profissional fez a denúncia. O sistema registrou essa denúncia, ele recebe o e-mail com o protocolo da denúncia e com o link, caso ele queira acompanhar. E aí, qual o próximo passo? O denunciado recebe um e-mail contendo um link para acessar e realizar a defesa. Esse é o primeiro passo, que é o cadastro. O segundo passo é a defesa. Então, o denunciado pode apresentar ou alterar sua defesa no prazo de 3 dias, né, conforme previsto na resolução. Então, no prazo de 3 dias, após o término do período de defesa, o sistema fecha e abre para a comissão estadual realizar a decisão em primeira instância. A defesa não é obrigatória. Então, se o denunciado não quiser fazer a defesa, não é obrigatório. Mesmo assim, a gente vai fechar e no período de 3 dias o trâmite e a CEUF vai para a primeira instância para a CEUF julgar. Então, essa é a terceira etapa, né, onde é a primeira instância, que somente o perfil da Comissão Eleitoral Estadual possui acesso. A comissão deverá preencher o parecer e deferir ou não a denúncia ao término do prazo, que são 3 dias também. O sistema abre para interposição de recurso. Então, essa é a primeira instância, né, onde vocês deverão preencher o parecer referente à primeira instância daquela denúncia ou impugnação. A etapa 4 é o recurso. Então, caso o denunciado ou o denunciante queira abrir um recurso, terá essa possibilidade.
Então, o recorrente possui um prazo de 3 dias para acessar o sistema e inserir o recurso. Caso não ocorra dentro do prazo, a denúncia é encerrada com a decisão em primeira instância. Caso o recorrente escreva algum recurso, o sistema irá abrir para o recorrido inserir as contrarrazões. Né? Então, se houver o recurso, o recorrido também terá a possibilidade de inserir a contrarrazão dele. Gente, lembrando assim, que esse é o fluxo completo, né? Pode ser que a primeira instância já se encerre, pode ser que nem ocorra defesa, mas a gente está apresentando aqui o rito completo para vocês entenderem como é que vai ser, como é que isso foi sistematizado. Bom, a etapa 5, que é a contrarrazão, abre para o recorrido inserir as contrarrazões. Depois que o recurso é cadastrado, não é obrigatório o preenchimento da contrarrazão, também, como a defesa não é obrigatória, e ao final do prazo o sistema é tramitado para a segunda instância, ou seja, quem vai analisar é a SEM. Bom, aí na segunda instância a SEM vai para a SEM, com esse formato aí. Aí, bom, não está muito legível, mas ela consegue visualizar todo o trâmite. Então, ela consegue visualizar todas as denúncias, todas as informações que foram inseridas no texto, os anexos, para que ela possa estar tendo fundamentação e analisando a segunda instância de uma forma mais assertiva, né? Com isso, após a análise da comissão, né, a SEM deverá entrar no sistema e preencher o parecer deferindo ou não a denúncia. O sistema continua aberto para mudanças até o fim do prazo de 5 dias. Então, com exceção desse prazo, que são 5, os demais são 3 dias. E lembrando que são 3 dias corridos, ok? Não são úteis, são 3 dias corridos. Ao final do prazo, o sistema tramita o processo para o resultado final, indicando se foi ou não deferido. Então, essa é a tela final. Aqui, nesse caso, nessa simulação, houve o deferimento, né? Então, tem um extrato aqui. Ele pode servir também como extrato. E você, com isso, a comissão e todos os envolvidos nessa denúncia ou impugnação conseguem visualizar todo o trâmite do processo, até a sua finalização. Bom, o acompanhamento, né? O rito completo, ele é um pouco extenso, né? De denúncias, principalmente o de impugnação é mais rápido porque os prazos são engessados. Então, caso o profissional queira acompanhar o trâmite da sua denúncia ou impugnação, ele pode logar, né, e verificar como está o andamento da sua denúncia ou impugnação. Aí eu coloquei essa observaçãozinha aí, que para denúncias e impugnações de leigo, poderá acompanhar através do link que receberá no e-mail. Né? Então, os que não são profissionais poderão acompanhar sim, mas através do link que vai receber no e-mail. Essa é a tela de acompanhamento, né? Então, clicou aqui em denúncias ou impugnação, vai para essa tela, onde o profissional consegue visualizar as denúncias que ele cadastrou. E aí, caso ele queira obter maiores informações sobre o andamento do processo, é só ele clicar nesse botão de ações. E aqui, como vocês podem observar, o status, então esse aqui do usuário teste está em segunda instância, esse já deu o resultado final. Então, aqui é um consolidado, e para ele obter maiores informações, é só ele clicar no botão de ações. E qual vai ser o acesso da CEUF? Como eu havia comentado ontem, login e senha do SICAL corporativo, ok? Para vocês visualizarem as informações sobre denúncias e impugnações. A página inicial é a mesma que eu apresentei ontem, com a diferença que vocês vão clicar em denúncia ou impugnação, irão visualizar. É bem parecido com a tela de acompanhamento do profissional também.
né? Então, com a diferença que, quando entrar o período de primeira instância, vocês terão que preencher o parecer com a decisão, né? E as demais, vocês vão conseguir acompanhar o andamento, o trâmite, como está através do status. E, para maiores detalhes, clicar em ações. Né? Então, a diferença básica, a tela é bem parecida, a diferença é que, na primeira instância, vocês vão ter que registrar o parecer de vocês. Bom, o módulo é esse, né? Então, como eu havia comentado, denúncias e impugnações, o fluxo é o mesmo, só muda os prazos. Eu queria fazer uma observação importante, que ontem eu não fiz, sobre a questão de e-mails, né? Foi enviado pela SEM uma orientação, até isso é uma orientação da nossa própria área de TI, por conta de sigilo, de segurança, que todos os membros da CEUF tenham o e-mail corporativo do CAL. E que esse e-mail corporativo do CAL seja cadastrado no SICAL. A gente fez um levantamento, o Vitor fez um levantamento junto com o Robson inicialmente, a gente viu que tem vários casos. Então, pessoas que não têm e-mail do CAL, que usam e-mail, outros tipos de e-mail. Pessoas que têm e-mail do CAL e não no SICAL é um outro e-mail, é um e-mail pessoal. Então, qual é a orientação? Isso já foi, né, eu só estou reforçando o e-mail que a SEM já enviou, é que os que tiverem e-mail pessoal, que solicitem um e-mail corporativo, e isso é através da abertura do GAD, né, isso é bem rápido, no máximo 2 dias úteis, a equipe de TI já responde com o e-mail corporativo. E, após a criação desse e-mail corporativo, ou para aqueles que já têm um e-mail corporativo, porém no SICAL tem um e-mail pessoal, abrir um segundo GAD, solicitando essa alteração, a inclusão desse e-mail corporativo no SICAL. Então, são 2 situações, né? Solicitar a criação do e-mail corporativo através do GAD, e solicitar a inclusão desse e-mail corporativo no SICAL corporativo de vocês. Isso é extremamente importante, foi uma orientação da nossa área de TI, e eu peço, por gentileza, que vocês se atentem a isso e qualquer dúvida, a gente está à disposição. Por favor, nós vamos passar direto às perguntas, certo? E às indagações. Quanto à questão dos e-mails corporativos, eu constato que só os 2 membros da SEM, que são do Conselho, que têm e-mail corporativo, né? E celular. Bom, a ideia que nós tivemos, e sempre funcionou na eleição passada, era centralizado no e-mail do apoio técnico da comissão, tá? Mesmo porque todos os dias eu faço contato direto com eles. A orientação é que o cadastro seja, a gente também observou isso, né, Robson, que muitos têm um cadastro da comissão, tem um e-mail corporativo, mas é da comissão. Da comissão, certo? A orientação da nossa área de TI é que cada um tenha um e-mail corporativo. Cada membro da comissão. Cada membro da comissão, respondendo a sua pergunta. Cada membro da comissão tem um e-mail do CAL e que esse e-mail do CAL esteja registrado no SICAL corporativo de vocês. Tá. Titular e suplente. E caso não esteja, um dos motivos, caso não ocorra nem a situação 1 ou 2 ou uma das duas, isso pode ser resolvido rapidamente com a abertura de GAD. Tá. Bom, podemos passar as perguntas e diversidade. Nós tivemos pela ordem, doutor Eduardo, mas Flávia, como você já está no pique do embalo, já fica as perguntas dirigidas a você primeiro. Ok. Bom dia. Bom dia. Flávia, eu sou Marcos Germano, de Pernambuco.
Dentro dos prazos que você colocou, você disse que os prazos eram dias corridos. No regulamento eleitoral, todos os prazos são dias úteis. Eu não entendi por que tem algum prazo aí que você disse que era dia corrido. Na resolução, foi até um questionamento quando a gente estava discutindo sobre o sistema, na resolução não especifica. Então, a SEM solicitou que fosse corrido. O regulamento que eu tenho em mão eleitoral, todos os prazos são dias úteis. Mas na resolução onde fala de denúncia e impugnação, fala de 3 dias e não especifica se é útil ou não. E aí a gente questionou isso para a SEM e a SEM pediu para que fosse corrido. Existem condições de ter um sábado e domingo e um feriado, ou antes ou depois. Isso Bom, é uma o sistema condição... ele pode ser ajustado, a gente fez de acordo com a demanda da SEM, mas é porque isso foi questionado e na resolução não especifica. Ok, o Amilcar depois vai detalhar nisso. Mas caso eles queiram que altere, a gente pode alterar. Uma outra coisa, na questão do e-mail corporativo, quando se coloca no sistema SICAL, o e-mail corporativo das pessoas que não são externas, ele perde a validade após as eleições. Aí nós vamos ter que pedir para retirar isso ou vamos começar a receber informações pelo SICAL quando nós não temos mais acesso? Aí nesse caso, após as eleições, vocês podem pedir para retirar. A gente pode fazer... Mas mantém os dois? O que o profissional tem como particular dele, que ele recebe as notificações, e mais o outro. Esses dois seriam mantidos. Isso. E depois pede para anular o corporativo. E depois, aí a mudança que a gente vai solicitar, mediante a abertura do GAD, é a mudança do SICAL corporativo. A outra pergunta é para o Eduardo. Pode fazer logo? Eduardo, quando no artigo 46, parágrafo 2º, se fala a quantidade, 50%, metade dos votos anulam a eleição, eu fiquei na dúvida se esses votos correspondem à totalidade do colégio eleitoral ou dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos, porque a diferença pode ser significativa. Nós temos que considerar aí os votos válidos, né? Se aquela chapa ela recebeu mais da metade dos votos válidos e porventura ela venha a ser cassada, nós vamos estar nessa situação aí do artigo 46, parágrafo 2º, né, que determina a convocação de novas eleições. Tá. Voltando aqui à questão anterior colocada sobre dias úteis, dias corridos, quando a gente fala de impugnação, a gente não tem esse problema, porque o prazo está definido, como eu disse, lá no calendário eleitoral. Agora, especificamente em relação às denúncias, a gente tem lá no artigo 45, parágrafos 1º e 3º, 3 dias. Não faz nenhuma referência a dias úteis. Por isso que a minha colega Flávia colocou dias corridos. Agora, se nós pegarmos o artigo 47, que trata da decisão pela SEM, pela Comissão Nacional, nós vemos aí que a resolução faz menção expressa a dias úteis. Por que disso? Porque aqui na SEM a gente pode ter vários recursos. Então, a SEM precisaria de um prazo mais elástico para poder, eventualmente, julgar uma quantidade maior de recursos. Agora, lá na CEUF, os prazos, de fato, são corridos. E lembrando que esse prazo de 3 dias para a CEUF julgar a denúncia começa a contar do término da instrução. Perfeito? Bom dia. Flávia,
Roberta, aqui do Espírito Santo. Cada denúncia vai gerar uma abertura de um processo, certo? Então, o sistema ele vai possibilitar a impressão de cada etapa do registro para que a gente incorpore esse processo? Oi? Então, a ideia é que na finalização tenha um botão para onde vocês possam imprimir o extrato consolidado, né, com a etapa 7, que é o resultado final. Mas a gente pode incluir essa funcionalidade em cada etapa. Se vocês acharem pertinente, a gente pode incluir, sim. Até porque tem uma ordem cronológica que deve ser obedecida, e se forem apresentados alguns documentos nesse meio tempo, né, ou até como a gente pode vir a ter testemunhas e ter que ouvi-las, né, durante esse processo, para a gente poder ir incorporando esses documentos de acordo com a ordem dos acontecimentos. Então, seria interessante que a gente pudesse imprimi-los para o processo seguir uma numeração adequada, né? A gente pode incluir essa funcionalidade em cada etapa, vocês teriam a possibilidade de imprimir esse extrato. Inicialmente, no escopo inicial, seria só no final, mas eu vou anotar e a gente pode implementar sim. Tá. Uma outra dúvida é se a CE vai ser comunicada sobre a abertura desses processos de denúncia e impugnações por e-mail sempre que houver, ou se a gente vai ter que ficar acessando toda hora para poder verificar se houve denúncia ou impugnação. Inicialmente, vocês têm a possibilidade de acompanhar na página, e a gente pode incluir também essa possibilidade de vocês receberem um aviso, né? Essa parte de denúncia e impugnação está nos ajustes finais, junto com a SEM. Então, esses detalhezinhos finais a gente ainda tem que sentar e conversar. Até é importante essas sugestões, porque ainda dá tempo de implementar. Mas a gente pode implementar também, onde vocês recebam um aviso sobre a conclusão da denúncia, por exemplo, ou sobre a abertura da denúncia, para vocês terem a ciência que houve abertura e, a partir de então, vocês conseguem acompanhar isso logando no sistema. Entendi. E a última dúvida direcionada a essa parte do site, do CICAL, depois que a CE estadual, no caso, ela der o parecer em primeira instância, se houver esse recurso, a SEM já vai ser comunicada diretamente ou a CE vai ter que comunicar a SEM para que ela proceda com o julgamento em segunda instância? A SEM vai conseguir visualizar e vai receber um start no sistema onde ela já vai ser automático. Vocês não vão precisar fazer isso manual, não, já vai ser automático. Ok. As outras perguntas que eu tenho para o doutor Eduardo, posso seguir? Bom dia a todos. No processo físico da denúncia, que ele vai estar imprimindo esses extratos que você acabou de anotar a sugestão, no momento que há um recurso, está indo automático para a SEM, mas talvez fosse bom a SEM, ou então a CE do Estado, ter acesso a esse documento de envio para constar nos autos do processo impresso. O doutor Eduardo enfatizou ontem que tem um processo expresso que a gente vai ter que juntar nas peças, né? Então, essa peça do envio, ou sai uma coisa automática que a SEM imprime, ou até a SEM deliberando mandar ou mandando de alguma forma, para ficar registrado. Um comprovante de envio do recurso à SEM. Atualmente, isso vai ser automatizado, né? A SEM já recebe um start no sistema, no login deles, onde vai ter lá, denúncia, segunda instância. Mas a SEM tem a possibilidade de acompanhar isso antes. Então, vai ter lá uma opção a SEM vai ter a possibilidade de emitir um relatório gerencial e verificar qual o status das denúncias do Brasil inteiro. Isso, então, mas eu estou falando assim, uma denúncia se formalizou numa determinada CE, e aí houve um recurso, houve a notificação ao denunciar, a contra-razões,
tal, e aí isso vai automaticamente para a SEM. Mas o processo físico que ficou lá na CE, tem que ter assim, algum documento de envio para a SEM. Tem que seja um botão para imprimir esse automático aí, para constar essa última peça no processo lá da CE. Até porque podem ter documentos nesse processo que não estão registrados dentro do sistema, por exemplo, depoimento de testemunhas. Isso vai acontecer lá nos estados, a gente vai receber essas testemunhas, a gente vai relatar isso tudo, mas a gente não vai ter como incorporar isso dentro do sistema. Então, a SEM não vai ter conhecimento desses documentos, a não ser que a CEUF, né, que o Estado, encaminhe a SEM todo o processo. Pode anexar, a gente pode escanear todo o processo e encaminhar. Lá na defesa, onde a SEM vai estar na primeira instância, tem a opção lá do anexo, onde vocês poderão anexar todos os documentos necessários do trâmite do processo. Mas, só para entender, então, o senhor acha necessário ter uma confirmação de envio para a SEM, é isso? Mesmo por... Okay. Reforçando essa observação que o conselheiro Fernando Costa colocou, nós sinalizaremos no sistema o recebimento daquele recurso para que a CEUF tenha essa informação de que o recurso foi recebido e, eventualmente, possa até imprimir um documento para juntar aos autos do processo administrativo eleitoral. Em relação à oitiva, como foi colocado aqui, a colega fez uma observação e a gente tem que lembrar o seguinte. Veja bem, se eventualmente houver um testemunho, um documento apresentado fora, na fase de instrução, esse testemunho ele tem que ser reduzido a termo, ou seja, tem que se elaborar um documento com um testemunho, eventuais documentos apresentados devem ser juntados no módulo. Isso. Porque a Comissão Eleitoral Nacional, ela precisa ter todos esses elementos. Ainda que a decisão fundamentada da Comissão Eleitoral faça remissão ou transcreva trechos dos testemunhos, nós precisamos ter na íntegra esses testemunhos. E como isso vai ser possível? Juntando o documento no próprio módulo. É extremamente importante a gente deixar todas as documentações e todo o processo no sistema. Evitar comunicações paralelas por e-mail, porque para que a gente deixe todo o processo automatizado mesmo. Então, é extremamente importante todos os anexos serem enviados através do sistema, e não através de e-mail. E complementando o que a colega Flávia colocou, se eventualmente houver alguma comunicação por e-mail, esse e-mail tem que ser convertido num documento e juntado no módulo, como um documento ali da fase de instrução e julgamento. Ok, posso agora as perguntas, né? Vamos lá. No caso de uma impugnação, se não houver correção ou defesa dentro do prazo, né, a CE vai fazer o julgamento somente com as informações recebidas na impugnação, Isso. certo? E após isso, eles vão ter um outro prazo, né, para recorrer, né, desse julgamento, e aí eles podem vir apresentar a defesa ou fazer a correção. Isso. Pessoal, a gente tem que ter consciência de que a tramitação, tanto de uma impugnação quanto de uma defesa, é um processo administrativo. Então, a gente pode dizer ali que a gente está sob a égide da própria lei do processo administrativo, já
que a resolução, ela não, a resolução 120, o regulamento eleitoral, ele não dispõe sobre todos os aspectos dessa tramitação. E, se nós temos um processo administrativo, nós temos que seguir aquelas premissas, aqueles princípios vinculados a um processo administrativo. Ou seja, o impugnante ou o denunciante vai apresentar a sua representação. A parte contrária vai ser notificada para apresentar a defesa. Ela pode apresentar a defesa ou não. Ou seja, a parte denunciante ou a parte impugnada, ela pode restar revel no processo. E num processo administrativo, nós não podemos considerar que os fatos alegados pelo representante, ou seja, pelo denunciante ou pelo impugnante, eles são verdadeiros porque a parte contrária não se defendeu. Não podemos. Não vai haver o que a gente chama efeito da revelia. Ele pode se tornar revel, mas não vai ter o efeito da revelia. O que significa isso? Nós não podemos considerar que tudo que foi dito pelo representante é verdade. Nós temos que continuar o processo, tal qual as fases que foram apresentadas aqui. Nós vamos ter que julgar. A comissão, eventualmente, vai pedir para que aquele denunciante ou aquele impugnante apresente novas provas. Vai falar, sua prova não é rígida, você precisa apresentar novas provas, ainda que o representado não tenha se defendido. E a comissão vai julgar, ela vai formar a convicção dela com base nisso. O que ela não pode é considerar que é verdade, só porque a parte contrária não se defendeu. Depois disso, pode ser que, depois do prazo de defesa, esse representado apresente e junte lá a sua defesa, provas. A comissão vai ter que considerar isso. A preclusão dentro do processo administrativo ela é mitigada. Ela não é absoluta. Não é porque ele não apresentou a defesa lá no prazo que ele tinha, que a comissão vai deixar de considerar se ele eventualmente apresentar depois desse período. Em cada fase que ele apresentar, que ele se manifestar, vai ser considerado o que ele está falando, o que ele está apresentando. E o processo segue assim. Vai ter o julgamento, a comissão vai formar a convicção, esse denunciado ou impugnado, ele vai ser notificado para apresentar, normalmente para apresentar defesa, se assim ele quiser. Basta seguir o processo. Independentemente de apresentar defesa ou não, sigam os prazos, julguem, formem a convicção com os elementos que tiverem, notifiquem sempre, tanto o denunciante, denunciado, impugnante, impugnado. E se eventualmente chegar um recurso aqui na sede, a sede vai julgar e formar a convicção dela com os elementos que tiver e com aquilo que ela julgar pertinente trazer aos autos para formar a convicção. Assim, desculpe, pessoal, eu sou assessor da sede, e aí eu me confundi. Desculpa, a SEM, Comissão Eleitoral Nacional, vai julgar, formando sua convicção com os elementos que ela julgar pertinentes dentro dos autos ou que, eventualmente, ela determinar a produção. Então, é isso. Um outro questionamento que diz respeito à publicação do resultado do julgamento. Ele deve ser feito em diário oficial? A publicação está no sistema mesmo. Eu estou confirmando aqui, pessoal, que essa publicação é uma publicação no próprio sistema, que é a referência para todos, né? Isso. O coordenador amigo está lembrando aqui que nós não somos uma instância judicial, né? Nós temos um processo eleitoral regulamentado pelas nossas resoluções, é um processo administrativo, e a regulamentação diz que a publicação vai ser pelo sistema. Então, todos têm que ter a consciência de que a publicação é ali pelo sistema e acompanhar o sistema. Então, se eventualmente alegar, não foi publicado no Diário Oficial, sim, mas nós não regulamentamos assim, e nós temos autonomia para regulamentar. Ok. Se a CE tomar conhecimento de alguma irregularidade, mas não houver denúncia formalizada dentro do sistema,
né? Como proceder nesses casos? Porque, às vezes, há um ruído de informações, começa-se a falar, ou até a gente toma conhecimento em mãos, né, de provas, né, e não há formalização, e muitas vezes as pessoas até têm medo de formalizar uma denúncia. A gente sabe que isso às vezes acontece. Num caso como esse, como a gente deve proceder? Só existe uma forma da CE tomar conhecimento de uma irregularidade no processo, por denúncia ou impugnação. Ok. De outra forma, não tem como. A CE não vai instaurar processos de ofício, viu, pessoal? Nós precisamos de uma provocação. Ok. Porque a CE não vai ser uma instância, uma comissão inquisitória, porque senão isso aí pode comprometer até a imparcialidade da atuação da comissão. Verdade. Nós precisamos de uma denúncia e de uma impugnação. Ouvi dizer, é como se não tivesse ouvido. Aham. Tá? Entendido. E a última, a gente até foi levantado ontem esse questionamento, e eu pensei muito a respeito, e eu acho que isso pode vir a ser um problema, né, depois. Eu tenho muito receio quanto à equivalência de punições entre os diversos estados da federação. Então, se nós considerarmos que, no caso de uma denúncia, por exemplo, ontem o caso abordado foi de uma publicação impressa, né? Se chega a conhecimento uma denúncia, né, lá no Estado do Espírito Santo, de uma publicação impressa, e nós, assim, não tem como voltar atrás, não é mesmo? Não tem como corrigir. Diríamos que, ainda assim, a gente tome a decisão de que, como compensação, a chapa que fez essa publicação impressa vai ter que fazer uma nota em mídia, alguma coisa, com relação a outra chapa, ou alguma punição nesse sentido, né? Então, no Estado do Espírito Santo, nós tomamos essa decisão. No Estado de São Paulo, impugnaram a chapa. No Estado da Paraíba, simplesmente fizeram um ofício solicitando que isso não mais acontecesse. Então, assim, seriam vários pesos e medidas diferentes, e isso pode trazer muitos questionamentos depois, assim, do processo. Não seria interessante a gente determinar já, assim, pelo menos receber alguma orientação da SEM sobre como proceder nesses casos, para a gente ter pelo menos uma orientação mesmo, né, para cada caso, até que ponto a gente deve ir, né, tentar minimizar ao máximo as impugnações, né, a não ser que haja uma reincidência, não sei, mais uma orientação. Ok. Em primeiro lugar, pessoal, a CEUF, a rigor, ela não precisa se preocupar com isso que a colega bem colocou. Por quê? Porque a CE, ela vai formar o juízo de convicção dela com base nos elementos que ela vai ter nos autos. Não dá para ela ficar imaginando ou pesquisando como uma outra CE julgou aquela mesma situação. Primeiro, ela nem tem tempo para isso. Chegou lá, tem que apreciar e tem que julgar. O que eu digo é o seguinte: julguem, formem a convicção com base com aquilo que está dentro, com base na previsão regulamentar, com aquilo que está nos autos. Agora, e se eventualmente acontecer isso, para fatos similares, houver sanções de graus diferentes? Eu digo, isso aí cabe à Comissão Eleitoral Nacional. Por quê? Porque o recurso, entre outros objetivos, como o conselheiro Fernando Costa bem colocou, ele busca uniformizar as decisões. Essa é uma característica dos recursos, uniformizar decisões. Então, se eventualmente, para um fato, houver a cassação da chapa, e para outro, determinar apenas uma retratação, eles vão poder recorrer, porque se eles não recorrerem, eles aceitaram. Agora, se recorrer, a SEM vai analisar e ela sim vai ter conhecimento dessas situações de diferentes julgamentos de CE, e ela vai unificar um entendimento no sentido do que é devido para determinadas situações. E uma vez que a CE tenha esses julgamentos, aí sim,
eventualmente um CAL, uma CE, tendo conhecimento que a SEM já julgou uma situação anterior, sabendo que nós temos um precedente de como pode ser julgado determinado fato, a CE vai poder acompanhar esse entendimento da SEM. Isso é da estrutura recursal. Recurso, entre outros objetivos, tem exatamente essa finalidade que você bem colocou. É mitigar, né, essas questões. Diego, do CAU Piauí. Eu fiquei muito em dúvida sobre a complexidade do processo e a simplicidade que ele está sendo tratado dentro do sistema. O sistema, eu vi, é bastante funcional. Mas esses espaços, por exemplo, para emendar as impugnações, apresentar novas provas, para que as comissões eleitorais possam, ou eu acho que nem deveria, sugerir a apresentação de novas provas, ou corrigir a impugnação, se existe esse espaço no sistema. Né? Porque é o procedimento correto no processo administrativo. Mas se o sistema está abarcando esse tipo de situação também. Essas particularidades que são incidentes que podem ocorrer. Né? Doutor Diego, veja bem, nós temos um processo eleitoral em que ele tem que ser realizado em determinado prazo. Então, nós não temos outra alternativa a não ser condensar esses prazos. Realmente, eles são exíguos, é por isso que eu falei várias vezes, e várias vezes, e volto a repetir, nós temos que estar muito atentos a esses prazos, nós temos que trabalhar nos antecipando a tudo aquilo que vai acontecer naquela fase, justamente por conta disso que o senhor bem colocou. Os prazos são curtos mesmo. Quando a gente fala de um processo administrativo, que a gente tem lá, como é muito comum a gente a gente tomar conhecimento de processos que demoram anos. Os processos éticos dentro do CAU mesmo levam 2 anos para ser julgados, 3 anos para ser julgados. Mas, por uma circunstância fática e específica do processo eleitoral que tem que ser conduzido nesse prazo, no prazo estabelecido lá no calendário eleitoral, essas etapas elas vão ser exíguas. E o que nós temos que ter sempre em mente? Que nós temos que, assim que abrir uma etapa, uma fase, já analisar previamente tudo aquilo que foi apresentado, detectar de plano, de pronto, aquela situação que vai ser mais complicada, para já começar a trabalhar. E, eventualmente, como acontece na denúncia, por exemplo, que tem uma dilação probatória prevista expressamente na resolução, já verificar ali se vai ser necessário ou não ouvir aquela testemunha, e, se for necessário, ela determinar o comparecimento dela no dia seguinte, ou no mesmo dia de firma, mas no dia seguinte. E, se não aparecer, vai julgar sem a testemunha. Aí você tem 1 dia para apresentar o documento. 1 dia só. Se eu tenho 3 dias para julgar, você tem 1 dia para apresentar o documento. Então, eu entendo assim, concordo contigo, que os prazos são muito exíguos, para a tramitação de um processo, mas nós não temos como fazer diferente, e nós temos que ter essa agilidade, essa percepção, para que a gente consiga cumprir todos os prazos que estão determinados no calendário. Certo. Eduardo, para ser mais preciso, a minha dúvida, não é nenhuma dúvida, seria até uma sugestão nessa parte, que não caberia aí a comissão eleitoral prever se há necessidade de emendar ou de apresentar provas e julgar de acordo com o que lhe é encaminhado, justamente, porque os prazos são exíguos, como acontece na Justiça Eleitoral. Se você entra com ação de impugnação de registro de candidatura, se você não juntar na ação todos os documentos, o juiz não vai ficar dilatando prova, claro. Não. Eu acho que esse seria o melhor entendimento, porque a responsabilidade de quem impugna, ele sabe, isso é um senso comum, você não pode acusar ninguém sem prova. Claro. Assim, a sugestão do Dr. Diego, ela é bem-vinda.
Eu concordo com o doutor Diego. Eu acho o seguinte, a gente tem que trabalhar assim, olha, eu tenho um denunciante e um denunciado. Eu tenho um impugnante e um impugnado. Olha, vocês têm que apresentar as suas provas no momento em que vocês tiveram para se manifestar, e eu vou julgar de acordo com essas provas. Mas a gente bem sabe que, eventualmente, a comissão ela pode ter a necessidade de buscar um outro elemento. Eventualmente, ela pode adotar essa estratégia de julgamento, que eu acho até pertinente. Por quê? Porque o prazo é muito curto. Mas se, eventualmente, houver a necessidade de se buscar um outro elemento, por qualquer razão, a gente tem que ter essa compreensão logo de início daquela fase. Por isso que eu falo, estejam preparados para cada fase. Ao se abrir a fase, já façam uma análise de tudo aquilo que foi apresentado, porque aí a gente já vai conseguir ter uma visão assim daquilo que a gente vai resolver mais tranquilamente e aquilo que a gente vai ter que ter um tempo um pouco maior para analisar. E se nessa análise preliminar restar um entendimento de que nós vamos precisar de algum outro elemento, já determina a apresentação no dia seguinte. Eu não estou dizendo que para todos os processos não vamos ter que fazer isso. Pelo contrário, nós não podemos fazer isso para todos os processos porque nós não temos tempo. Agora, eventualmente, se nós precisarmos disso, a gente tem que agir assim. Obrigado, bom dia. Só a parte em relação a esse questionamento do doutor Diego, que eu acho totalmente pertinente, é em relação à adequação do sistema, tudo que você falou. Se após o protocolo da denúncia ou da impugnação, se o sistema vai permitir a apresentação do denunciante ou do impugnante de novas provas. Nesse prazo exíguo de tempo, se o sistema vai permitir, vai estar aberto para a apresentação de qualquer outra prova, como previsto no processo administrativo. Acho que a questão específica é essa. Só respondendo, a questão talvez não tenha ficado claro na apresentação, o denunciante, então, tanto na fase da defesa quanto da contrarrazão, o prazo são 3 dias, e aí, nesses 3 dias, ele pode registrar a informação. Hoje ele anexa um documento, amanhã ele anexa um outro. Então, dentro do período de 3 dias, ele pode, sim, alterar a sua defesa, a sua contrarrazão e anexar documentações. Após expirar esse período de 3 dias, aí o processo vai ser enviado para a próxima etapa e o sistema trava. E a gente vai incluir um time lá, onde ele vai conseguir visualizar. Então, faltam 2 dias para finalizar a sua denúncia, ou no caso da impugnação, o prazo é menor, mas falta um dia, então vai estar um time lá no sistema onde ele vai poder acompanhar isso. E aí, encerrou os 3 dias, aí ele não vai poder mais incluir nada e vai para a próxima etapa. Pegando gancho na fala da colega Flávia, vamos dizer assim, o sistema ele está parametrizado, né, para a atuação das partes nos determinados momentos. Então, depois de encerrada a fase de cada um, ele não pode mais, pelo sistema, apresentar nada. Agora, e se eventualmente ele bater lá na sede do conselho um documento, que é aquele documento que ele não tinha conhecimento, que ele só conseguiu naquele momento, e ele é um documento-chave para o deslinde da causa. Isso acontece. E como o doutor Wellington está bem colocando, pelo processo administrativo, a comissão ela tem que acatar esse documento. Então, se excepcionalmente acontecer isso, ele não vai ter mais como inserir pelo sistema, mas ele chegou lá com um documento que é crucial para o julgamento, a comissão vai poder receber esse documento, pela lei do processo administrativo federal, ela tem que considerar esse documento no julgamento. E eu digo, são situações excepcionais. Nós não vamos parametrizar isso no sistema, porque excepcionalmente isso vai acontecer. Se acontecer excepcionalmente, a comissão
junto com a sua assessoria jurídica, que tem conhecimento de tudo isso que eu falei, vai dar o devido encaminhamento. Nesse exemplo que eu coloquei, o documento vai ter que ser considerado. É expresso na Lei do Processo Administrativo Federal, Lei 9784. E daí a comissão vai julgar considerando esse elemento. E, uma vez julgado, eu reforço aquilo que a gente conversou. Esse documento que foi juntado vai ter que ser, que foi apresentado, vai ter que ser juntado lá na opção do sistema de juntar documentos. Aqui, estou terminando. Só uma observação. A dúvida mais sobre o sistema. Por favor, agora. só uma observação. Pois não. No caso de protocolar um documento, uma certidão cartorial, por exemplo, o próprio protocolo do CAL, local, pode fazê-lo encaminhar à comissão. Ok? Outra dúvida me surgiu quando estava mencionando sobre o sistema, e eu não sei se eu entendi bem, mas que vai ser criado um registro no SICAL corporativo da comissão, é isso? A comissão vai ter um acesso no SICAL diferente daquele acesso do profissional? Exato, até porque alguns membros da comissão, né, não são arquitetos, então pode ser que não. Então é exatamente isso, é o SICAL corporativo, né? E aí a mudança que a gente vai sugerir via GAD, mediante a abertura do GAD, que foi sugerido vocês fazerem, é a inclusão do e-mail corporativo no SICAL corporativo. Foi uma orientação da nossa TI, por medidas de segurança. Certo. Aí a última dúvida que eu tenho aqui porque foi dito também que a senha ela vai receber direto do sistema, né? O próprio sistema já encaminha o processo para a SEM. Mas no artigo 48, parágrafo 2º da resolução, vem dizendo que a comissão estadual tem que encaminhar o processo administrativo digitalizado. Aí eu fiquei em dúvida se esse processo vai dentro do sistema ou se tem que mandar avulso por outro meio. O processo vai no sistema. Então tem que escanear e juntar e já tem um espaço para ir no sistema. Exatamente. Né? Tudo automatizado. Pronto. Oi. Gustavo, de São Paulo. Bom, tem algumas questões aqui. Primeira é um pedido que as comissões foram formadas depois de algumas das deliberações da SEM, então, que todas sejam enviadas oficialmente para as CE. São 13, não é isso? São 13 deliberações, acredito, da SEM. As deliberações. Isso, o Robson está confirmando ali. Tá. Então, a gente precisaria receber para poder saber o que, né, a gente tem membros que não estavam antes recebendo essas informações. Bom, tem Gustavo, no artigo 46... Gustavo, só um instantinho. Nós tivemos deliberações por antecipação de urgências, certo? E, na prática, se fosse seguir o calendário, só daqui a mais 20, 30 dias seriam adotadas. Mas, dada a contingências de urgência, nós adotamos. Nós estamos com 13 deliberações. Elas são dadas, mesmo que dirigidas a uma entidade, como o caso que nós temos de uma deliberação em resposta a uma consulta da FNA, elas são gerais de conhecimento e comunicação, ok? Então, sempre as deliberações, elas entram dentro do próprio sistema também de divulgação. É o item da divulgação que se vai tendo. É que, como não foi publicado ainda, porque não está no prazo, a gente fica na dúvida, assim, eu recebi a 9, que a 9 todo mundo recebeu e está todo mundo comentando sobre a 9, mas aí, o que aconteceu antes? Eu fico na dúvida, será que tem a ver comigo e eu não estou, eu estou desatualizado? Então, é só por essa... Não, no caso da deliberação que envolvia uma resposta formal à consulta da FNA, a deliberação foi primeiro para quem inquiriu, que é a FNA. Ela entra depois na divulgação geral. Tá, ok. Bom, então, no artigo 46 tem uma coisa que eu fiquei curioso, que é
A decisão de uma denúncia pode determinar a cassação apenas de candidatos ou sempre atingirá toda a chapa? Se nós lermos, eu vou ler o artigo 46. Vamos lá. Fala assim: a decisão que julgar procedente a representação conterá também as providências corretivas que devam ser adotadas para a regularização da situação, que poderá contemplar, inclusive, a cassação do registro de candidatura. Veja que a parte final do dispositivo diz assim, que poderá contemplar também. Está dizendo que a decisão pode ser a decisão extrema, que é a cassação da chapa. Agora, pode ser uma decisão de cassar a candidatura de um integrante dessa chapa. Tá. Ou suspender, como o conselheiro, o coordenador Amilcar colocou. Tá, vamos dizer que tiramos uma pessoa. Os Ok. votos aí não tem como recontar, porque o voto nunca é pela pessoa. Exatamente. Não foi da chapa, né? Então, isso não mexeria com... Não mexeria com a questão do... Só com a ordem deles. Porque... Isso, exatamente. Tá, então isso tá pacífico. O parágrafo 4º do artigo 17. Vamos lá, deixar aqui. Fala só sobre as denúncias serão em processos separados. As impugnações não são processos separados. Não são processos separados. As impugnações, elas estarão nos autos do processo administrativo eleitoral. Tá. Então, a denúncia é só porque pode ter prazo maior. Isso. Tá exatamente. Definido. E tem outra coisa que é o seguinte, sobre e-mails. Nós já entendemos que todos os e-mails recebidos que tenham a ver com o processo devem ser copiados em papel e colocados no processo. Mas a gente tem um passivo aí que são os e-mails da outra eleição, que ainda existem. O que a gente faz com isso? Primeira pergunta. Podemos esquecê-los? Se foi colocado no processo, foi. Se não foi, esquecemos. Isso porque a outra comissão não fez. E após a eleição, esses e-mails todos recebidos, que estão eletrônicos, fazemos o que com eles? Após imprimir, esquecemos a internet e depois cancelamos, porque eu não vou mais participar da comissão, e acabou. E o que eu faço com isso? Serve como prova para alguma coisa? É importante manter durante um prazo? O que a gente faz com isso? Veja bem, o processo eleitoral ele tem as suas datas delimitadas e tem todos os instrumentos de comunicação, os instrumentos de impugnação, de denúncia. Então, se eventualmente alguém deseja questionar algo do processo durante o processo eleitoral, essa pessoa vai poder se valer desses instrumentos. Eventualmente, dentro do processo eleitoral, a gente pode ter o envio de um e-mail. E o que a gente faz? Imprime e junta nos autos. A gente está ampliando aí as possibilidades de comunicação por conta da própria relevância desse instrumento de comunicação atualmente. Agora, terminou o processo eleitoral, não se recebe mais e-mail. Acabou, não tem mais como receber e-mail. Agora, se ele deseja impugnar o processo eleitoral de alguma forma, sendo que não há mais instrumento para isso, só lhe cabe se socorrer da justiça. Gustavo, né? Isso. Nós temos a lei nacional, que é a temporalidade de documentos sob arquivo. Nos arquivos principais nacionais da União, eles vão para o arquivo público, quando são documentos com relevância, por exemplo, ato adicional, coisas desse tipo. O restante, ou pode ser microfilmado ou destruído, dada a característica de temporalidade. Ocorre que nós já sabemos que nos estados, os CAUs, têm muitas pastas já guardadas. No CAU Nacional, aqui em Brasília, nós temos todo o processo eleitoral em papel, que deverá ser mantido por bastante tempo ainda. Então, qualquer consulta de historiador pode vir aqui, certo? Só um lembrete quanto a isso, que haverá um momento em que vocês podem desfazer o que tiver no Estado, na medida em que superou todos os fatos envolvidos, ninguém tem mais interesse em verificar detalhes.
tudo que se passou na eleição passada, recurso, impugnação, decisão, está aqui em Brasília, em papel, vários volumes guardados. Alguém que queira consultar dados anteriores, tem os relatórios da comissão eleitoral passada, estão aí guardados. E vão ficar por bastante tempo ainda, face à lei de temporalidade. Tá, então, eu imagino que, não havendo nenhuma denúncia sobre aquele assunto que está naquele e-mail, porque pode ter alguma discussão sobre, não foi impresso no processo todo o e-mail, eu quero acessar o e-mail eletrônico para ver se que eu tinha falado outra coisa que não foi impresso, uma página que não foi impressa. Então, não tendo denúncia, depois do prazo, a gente pode deletar isso sem preocupação. Assim, eu vou complementar a minha orientação no sentido de que, durante o processo eleitoral, todos os documentos relativos ao processo eleitoral vão para dentro do processo administrativo eleitoral, conforme a gente conversou aqui. Agora, pelo que me parece, existe uma situação de documentos que são enviados ou e-mails que são enviados depois de encerrado o processo eleitoral. O que eu estou querendo dizer é que esses documentos, para efeitos de processo eleitoral, não têm mais nenhum valor. Agora, se vocês me perguntarem, mas o que eu faço com esses documentos que foram recebidos após o processo eleitoral? Tem que fazer exatamente o que faz com todos os documentos que a entidade recebe. Qual que é a destinação que a entidade dá para os e-mails recebidos? Se a entidade falar assim, não, e-mail, a gente não recebe e-mail, a gente exclui e-mail. Então, tem que excluir o e-mail. Agora, se um outro carro falar assim, não, os e-mails a gente imprime e junta numa pasta de e-mails recebidos. Então, tem que fazer isso. Agora, esse documento para fins de processo eleitoral já não tem mais valor nenhum, absolutamente nenhum. Ok, está resolvido. Uma complementação aqui que surgiu, essa dúvida aqui na mesa, é sobre a questão do quem vai receber a denúncia. Então, conforme mostrei para vocês, tem lá a opção de denúncia de membros de chapa e outros. Se for a chapa, o coordenador da chapa que vai receber a denúncia. Se for o membro da comissão, vai direto para o membro da comissão. E outros, aí já vai ser direcionado para 100, não é, Robson? Porque aí outros pode ser sistema, enfim, tudo que não for membro de comissão e chapa vai cair em outros. E aí vai ter um filtro para que seja direcionado para a área correta. Só esse esclarecimento. Oi, posso? Sobre a colocação da colega do Espírito Santo, no pleito passado, no Mato Grosso do Sul, nós tivemos 2 denúncias formalizadas. No entanto, tivemos, assim, eu acho que na casa de centenas de denúncias informais, via WhatsApp, via e-mail, e a comissão deliberou não deixar nada sem resposta. No entanto, a resposta era única e exclusivamente, por favor, formalize denúncia no sistema. Então, a gente fez a nossa obrigação no sentido de responder a quem estava denunciando qualquer absurdo. No entanto, a resposta foi padronizada e funcionou perfeitamente, porque aí eles deixavam de nos incomodar, insistindo naquelas denúncias, na maioria das vezes, absurdas. Era só uma sugestão. Perfeito. É a sugestão adequada, inclusive, correta. Recebeu uma denúncia, por favor, utilize os meios regulamentares para isso. Utilize o sistema CIEM para formular a sua denúncia ou sua impugnação. É isso mesmo, é uma boa recomendação. Bom dia a todos. Essa questão é muito importante porque qualquer pessoa se sente no direito de denunciar. Então, assim, deixar esse canal aberto é quase que inevitável. É um contato, é um telefone, é um e-mail que eu tenho na minha caixa. Então, eu vou lá e falo, eu vou lá cutucar a comissão eleitoral. Então, assim, a partir do momento que você instrui o denunciante, seja quem for, a formalizar, ele já vai pensar se realmente ele tem que fazer aquilo, se ele só não está fazendo disso uma picuinha interna entre as chapas, coisas desse tipo. Então,
sempre estimula esse procedimento. Porque se realmente for procedente, aí sim, ela vai juntar os documentos, vai abrir o sistema. Aí, só dela abrir o sistema, tem 3 campos para preencher, ela vai falar, mas quer saber? Deixa eles que se virem, não sei o quê, e vai embora com a conversa, vira a fofoca que vira outra coisa. Então, assim, não é questão de criar procedimento ou criar dificuldade, é a questão de ficar isento dessas conversas que são inevitáveis dentro do processo. Porque a hora que, enquanto a gente está começando, as comissões elas estão ainda quase que guardadas, mas daqui a pouco, dentro do processo, todo mundo vai identificar como comissão eleitoral. E aí qualquer pessoa se sente no direito de te chamar ali você está passando no caixa do banco, a pessoa te chama aqui e fala assim, sabia que está acontecendo isso aqui? E isso é normal, às vezes acontece. Como a colega estava colocando, as denúncias são as mais, assim, das mais procedentes até as mais absurdas. Como é que é o nome dela? Manuela. Manuela, Santa Catarina. eu vou pedir que ela seja a última nas intervenções, porque nós estamos com o lanche esfriando. Vou ser bem rápida. Só confirmando algumas informações que vários colegas já falaram. As notificações, tanto de impugnações, denúncias, são automáticas, são no sistema. A gente não precisa acionar nada para que alguém seja notificado. Isso, são automáticas. Tá, e Venceu o prazo, vai a notificação. o interessado recebe a notificação. Isso. As divulgações de extratos de impugnações, divulgação de julgamentos, também são todos no sistema. São todos no sistema. Tá. E se a gente eventualmente receber uma denúncia presencialmente, física, digamos assim, a gente tem que orientar para que seja feita no sistema. No sistema, formalizado. Cidadão, por exemplo, que não tem acesso, né, não sabe como fazer, que não seja arquiteto, por exemplo. A gente tem que orientá-lo para que use o sistema. Exatamente. Tá. O sistema tem que ser alimentado pela comissão estadual. Né, Na primeira instância. Em tese, todos terão acesso, todos os membros terão acesso ao sistema. Sim. Mas se sugere que apenas um faça essa alimentação. Por exemplo, incluir parecer, seria até o assessor técnico, talvez? Isso não da tem, comissão. não é uma opção interna. Não, o sistema não tem um bloqueio referente a isso, não. Tá. Não há esse bloqueio. Aí é uma determinação de vocês mesmo. Eu queria tirar uma dúvida aqui do artigo 45. Parágrafo 2º, que fala que a comissão eleitoral competente, se entender procedente a representação, no caso é a denúncia, ainda que em juízo de avaliação preliminar, deve determinar a suspensão ou correção das irregularidades denunciadas. Como seria esse juízo de avaliação preliminar e a suspensão do que fala ali? É do 45, né? 45, parágrafo 2º. Eu vou dar uma lida aqui. Veja bem, a questão da denúncia, isso aqui, para quem é da área jurídica, é a liminar. Né? É a liminar. O que significa isso? A comissão, recebendo uma denúncia e constatando que aquilo que está sendo denunciado tem uma plausibilidade muito grande de ser verdade, ela pode, antes mesmo da decisão final, ou até mesmo antes mesmo do denunciado apresentar a defesa, determinar já a correção daquilo que foi denunciado. Ou a suspensão do candidato ali que está concorrendo. Né? Até que ele regularize algo nesse sentido? Não, ele vai ficar a suspensão até o julgamento da denúncia. É um provimento liminar. Né? É a antecipação de tutela lá que a gente fala, é liminar. Então, a comissão ela tem essa prerrogativa. O denunciante apresenta um fato muito evidente, cabalmente provado pelos documentos juntados, a comissão já pode determinar a correção. Isso, alguém vai lá e entrega um vídeo, bota um vídeo, papelzinho lá, fazendo a propaganda impressa. O que a comissão já pode imediatamente determinar? A suspensão daquilo. Suspenda esse. Do ato, tu diz, então. Hã? Do ato? A suspensão desse ato que desse ato, não né, do vamos dizer, registro da candidatura. eventualmente pode ser também.
é possível essa suspensão, né? Você mantém aquele candidato num estado de suspenso. Nesta condição em que incorreu uma propaganda indevida, nós estamos falando o geral, né, do conjunto que seja afetada por um membro da chapa que tenha feito, tá certo? A divulgação do sistema ela vai ficar parada até a correção, tá bom? A chapa tem que cuidar que não ocorra. Tudo bem, obrigada. Agora vamos para o lanche, por favor.